Olá pessoal, quem fala é Leonardo Sanches, do canal Lei, Legislação e Liberdade, o 3L. Bom, após o meu último vídeo, eu tratei sobre julgamento antecipado de mérito e julgamento antecipado parcial de mérito. Algumas pessoas me questionaram a respeito do negócio jurídico processual e específico em alguns casos específicos, como calendarização, saneamento compartilhado. Eu gostaria aí de pontuar algumas coisas. Eu espero que esse vídeo seja bem rápido, né, diferente daquele último vídeo, porque realmente é um tema que não se estende muito. Basta que você tenha um conhecimento aí do conceito do negócio jurídico processual, você vai conseguir estender ele para as outras questões, tá? Por isso eu vou direto para o código. No código, a primeira menção, a menção mais genérica do negócio jurídico processual, está no artigo 190 do novo CPC. Tá? Vou ler aqui para vocês o que ele traz. Ele vai dizer o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Pois bem, se você pesquisar na internet, você vai encontrar alguns doutrinadores que vão falar a respeito de algum desses ônus, deveres, enfim. Vão definir até algumas questões, como, por exemplo, um que me chamou bastante atenção era a questão de você desistir de interpor recurso, caso você perca aquela lead, perca aquele processo. Achei bem interessante. Mas o fato é que são algumas questões definidas entre as partes para um determinado processo. Mas que fique claro, é um processo que é passível de autocomposição, ou seja, não trata de direito indisponível, por exemplo. Então, você tem que ficar atento, porque o negócio jurídico processual não abrange todos os tipos de processo. Tá? É bem específico para esses que permitem autocomposição. Se você já estudou especificamente audiências de conciliação e mediação, você já sabe mais ou menos esse conteúdo. Eu não vou entrar no detalhe, mas saiba que nesses casos específicos que permitem a autocomposição, aí será possível a implicação do negócio jurídico processual. Tá? Uma das consequências do negócio jurídico processual, ou vamos dizer assim, uma sequência lógica, né? Se você está dizendo que alguns direitos, alguns ônus, poderes e deveres vão ser convencionados entre as partes, você pode também alegar que os prazos poderão ser acordados entre as partes. Veja, no caso do prazo, você está implicando também na vida do juiz, né? Afinal de contas, se eu, autor, convencionar com o réu que nós teremos a audiência de julgamento e instrução no dia 30 de julho, bom, tudo bem, nós entramos em um acordo, mas o juiz precisa estar em acordo também, porque ele tem uma agenda, ele tem outros processos para tocar. Por isso, o artigo 191 fala de maneira bem sucinta no caput: de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Que atos processuais? Audiências, no caso do saneamento, definir, por exemplo, o prazo para a apresentação de rol de testemunha, não é? A data em que ocorrerá a audiência de instrução e julgamento, enfim, outros prazos processuais relativos a esse processo.
Então, o 191 ele vai dar alguns detalhes. No parágrafo 1º, o calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Então, ele crava, então você define, olha, fulano, o réu, eu sou autor, seu réu, tal dia tá bom para você? Tá bom. Juiz, tal dia é possível Vossa Excelência também presenciar esse ato, ou enfim, tocar esse ato nessa data que nós convencionamos já? Ah, também Vossa Excelência consegue? Então, perfeito. Temos aí um início aí de uma calendarização. No parágrafo 2º, ainda do 191, ele vai mencionar: dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Veja que ele utiliza a palavra calendário porque é exatamente isso. É como se as partes e o juiz tivessem um calendário, uma agenda, e na agenda tivesse definida exatamente a data exata em que vão ocorrer os atos processuais, as audiências, enfim, os momentos em que você vai ter contato das partes com as ações, com os atos próprios do processo, como eu já dei os exemplos, lista, rol de testemunha, ajuste final da lide, né, porque no saneamento é a última oportunidade em que o autor pode ajustar a demanda, né, o pedido, enfim, são algumas coisas que você pode delimitar com data exata, ou seja, você pode estipular a data certa. Não tem muito erro, gente. Acho que é bem direto, bem objetivo. Calendarização é isso. Partes, juiz. Decidimos em que datas vão ocorrer os atos processuais. Ponto. E aí entenda-se atos processuais todos aqueles em que você tem a participação direta da parte do autor e do juiz. Tá? Uma segunda consequência do negócio jurídico processual, bem interessante também, como eu mencionei a fase do saneamento, na fase do saneamento, no artigo 357, tem dois incisos bem interessantes, que até então são demanda específica ou responsabilidade específica do juiz. Né? E ele diz o seguinte, o inciso 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Tá? Ele está dizendo, porque ele diz no caput, deverá o juiz em decisão de saneamento e de organização de processo. E aí ele diz, delimitar, enfim, as questões de fato, sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Pois bem, e o inciso 4, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Ou seja, delimitar aquilo que é útil para a decisão e aquilo que não é útil para a decisão, aquilo que deve ser utilizado para tomar-se uma decisão e aquilo que não deve ser utilizado para chegar a uma decisão. Só que o interessante é que nesse mesmo artigo, o novo CPC determina no parágrafo 2º o seguinte texto, também eu vou ler porque acho que é a forma mais clara. Parágrafo 2º do 357. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, esses que eu acabei de ler, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Então, novamente, como no calendário, a gente está falando aqui, por exemplo, no inciso 4, é bem importante delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. O 2, delimitar as questões de fato
às quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Enfim, você veja que não é só, você não está delimitando apenas as partes, nesse caso específico do saneamento, assim como no caso da calendarização. Você está estipulando para o juiz de tudo aquilo que foi exposto na petição inicial e na contestação, o que será relevante para o julgamento. Então é como se o advogado do autor e o advogado do réu, né, negociassem isso e chegassem à conclusão, olha, eu acho que tal fato descrito não é relevante ou pode causar uma exposição para o réu e para o autor que é desnecessária, não vamos incluí-lo na etapa de julgamento, na próxima etapa, né? Então vamos convencionar isso e vamos entregar para o juiz para homologação, para que ele então, homologando, passe a estar vinculado, ou seja, o juiz passa a ter que obedecer o que foi definido nesse acordo entre as partes. Então, novamente, você tem essa homologação do juiz porque o juiz está implicado aí, o juiz está deixando, né, entre aspas, está deixando de levar em conta algum fato ou algum direito que já for exposto em algumas das peças, ou na petição, ou na contestação, por decisão das partes. Novamente, é uma exposição de vontades aí das partes, vontades consensuais, que vinculam o juiz e limitam aí o escopo, né, da análise do juiz. Tá certo? E é isso. Basicamente, a gente falou aí sobre negócio jurídico processual. Novamente, não sei se vocês prestaram atenção, mas a todo momento eu estou falando em homologação, em alguns limites. Não é que as partes podem tomar essa decisão livremente, sem nenhum tipo de régua, né? No caso do negócio jurídico processual, puramente, no artigo 190, a gente estipula que apenas aqueles processos que fossem passíveis de uma autocomposição poderiam ter aquelas restrições de deveres, de poderes, de ônus, aquelas delimitações consensuais ou aquelas estipulações consensuais entre as partes. Muito bem, no calendário, novamente, você tem uma delimitação que é o consenso do juiz, né? Não adianta a parte realizar um acordo de datas se o juiz também não concordar com aquilo, entendeu? Porque há de se levar em consideração a agenda, os horários, enfim, a vontade também do juiz. Não basta somente a vontade das partes para que você tenha essa definição de calendário e de saneamento compartilhado. Bom, é isso, como eu falei, é um assunto não muito extenso. Se você for buscar na internet, talvez você encontre um maior detalhamento sobre quais são esses ônus, deveres, poderes que são implicados pelo negócio jurídico processual. Mas a via de regra é isso, é o que é mais tratado em exames, em provas, porque vai depender muito também dos doutrinadores que estiverem tratando desses assuntos, tá? Então não é minha intenção nesse vídeo entrar nessa questão doutrinária, mas é interessante que você pesquise a respeito do tema em geral, por doutrinadores em geral, para que você consiga identificar, matar essa curiosidade, né? Que deveres, que ônus, que poderes são atribuídos com o negócio jurídico processual. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as novas postagens e comenta, caso você tiver alguma dúvida, a gente vai conversando aí, e se for o caso, a gente faz um novo vídeo, dando mais detalhes aí sobre o assunto, tá certo? Valeu, obrigado, até a próxima.